Caríssimos mestres da corrida, sejam bem-vindos a mais uma live com o mestre. Aê, grande Júlio! E aí, mestre? Tudo certinho? Graças a Deus e por aí. Vai, bom Poxa, demais, velho. tá bom. A live com o mestre é para que a gente possa se apresentar, possa trocar experiências, possa absorver conhecimentos, né? Que todos os mestres do clube possam compartilhar o conhecimento, porque ninguém evolui sozinho. Todo dia eu falo essa frase 5 ou 10 vezes. Ninguém evolui sozinho, não é possível a gente evoluir sozinho. Toda a humanidade ela evoluiu a partir do momento que ela esteve em contato com outras pessoas. E aí, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, pessoal. Bom, sou o Júlio, né? De Matheus Leme, de Minas Gerais, cidadezinha pequena. Corro desde os meus. Hoje eu tô com 35 anos, corro desde os meus 16 anos, mais ou menos. Comecei com a corrida e depois comecei a correr mais sério quando eu estava lá para a faculdade. Mas sempre fui corredor porque eu gostava de corrida mesmo. E eu, de vez em quando, eu fico lembrando, né? A primeira vez quando eu comecei a correr, que eu corria 3 quilômetros, assim, era doido para correr meus 5 primeiros quilômetros, eu não conseguia correr de jeito nenhum, viu? Eu ia correr numa pista, eu morava em Betim na época, eu começava a correr, falei, nossa, gente, eu não vou conseguir correr de 5 quilômetros de jeito nenhum. Eu corria, parava para descansar, depois voltava, custava correr. Porque não tinha orientação, não tinha instrução, só colocava um tênis no pé e ia correr. E eu fico vendo que como que a falta de instrução é totalmente assim, dá diferença no processo. Porque eu pegava e saía correndo de qualquer jeito e não conseguia evoluir de jeito nenhum. Treinar, custei a correr meus 5 primeiros quilômetros. E depois disso comecei a participar, né, de corridas mais longas. E sempre uma coisa que era engraçada, assim, que eu fico pensando de vez em quando. Eu comecei a participar, né, 5, 10, 15, 18, 21. Eu ia para as corridas de meia maratona, pegava a volta da Pampulha e pegava de vez em quando, comecei a fazer uns 21. Era sofrido fazer 21 quilômetros, então custava fazer e era engraçado. E toda vez que eu tinha uma prova de 21, eu saía lesionado dela. Aí uma vez eu saí lesionado com o joelho machucado, aí resolvi um joelho, para me economizar um joelho, machucava o outro, aí quando eu economizava o joelho, machucava o pé. Aí trabalhava, onde eu trabalhava, o estacionamento era longe do escritório, aí apareceu um robô, largando o carro até chegar no escritório, porque um joelho machucado, outro joelho machucado e o pé machucado. Mas porque a gente saía para correr de qualquer forma, né? Não tinha instrução nem nada e ia correndo. Aí parei de correr durante um bom tempo porque eu queria ganhar peso na época e eu achava que a corrida ia me atrapalhar a ganhar peso, porque eu estava correndo mais. Um pensamento completamente errôneo, porque não era a dieta não era o treino que ia fazer eu emagrecer ou ganhar peso, era a minha dieta, então eu achava que o problema era a corrida. Reduzi os treinos de corrida ali, aí acabou que eu não ganhei nem peso e parei de correr. Fiquei aí uns 5 anos parado. E voltei tem pouco tempo atrás, quando eu voltei, ingressei na faculdade de educação física, comecei a estudar, fazendo nutrição também, e voltei a correr. E nisso, muitos amigos, às vezes pessoas já começavam a me pedir instruções de como que funcionaria a corrida, essas coisas. Comecei a instruir as pessoas com meu conhecimento prático mesmo, na base do dia ali, né? E isso foi dando certo. Apenas com o conhecimento prático que eu tinha, fui ajudando algumas pessoas. A partir daí, as pessoas foram gostando. Eu falei, pô, por que não pegar aquilo que eu já tinha experiência prática, trazer um pouco mais de conhecimento teórico, aplicar em mim e começar a aplicar nas pessoas também. Aí foi a partir daí onde eu comecei a procurar o conhecimento para entrar, começar a virar oficialmente um treinador de corrida mesmo. Porque até então, treinava por aquele conhecimento básico que a gente tinha, né? Porque, infelizmente, assim, pelo menos eu, particularmente, não tive um embasamento teórico bacana na faculdade. Não tive, assim, uma matéria específica de corrida, VO2, teste de limiar, teste de 1400, 2400, teste de performance, não tinha nada disso. Então, pô, aí na hora que você sai da família, e aí, o que você vai fazer agora? Como que você vai buscar conhecimento? E é um dos problemas, assim, problema pode ser uma oportunidade também. A gente não acha conhecimento fácil.
na área de corrida, né, Vitor? Que é uma área muito que está crescendo, mas carece de profissionais e carece mais ainda de conhecimento. A gente não tem isso. Você vai procurar na parte de personal trainer, assim, quando eu comecei a fazer meus cursos, cara, todo dia aparecia uma coisa de personal trainer, assim, musculação, mas para área de corrida você não acha. Então, graças a Deus, ainda consegui achar você no seu canal do YouTube, comecei te acompanhando por lá, e depois fui acompanhando pelo Instagram, e eu lembro que quando eu entrei, assim, já até aproveitando, passando o carro na frente do banco, acho que depois você me perguntar, quando eu comecei, antes de eu entrar para o Mestre, Clube dos Mestres, né, eu tinha comprado outros 3 cursos. Eu já tinha pago outros 3 cursos, entrei e paguei um muito ruim, outro pior ainda. Eu falei, cara, nesse curso que eu entrei para saber, eu estou sabendo mais do que o cara que está ensinando lá, entendeu? Aí na hora que eu vi o seu, aí eu vi o valor lá, falei, nossa, esse aqui é mais caro, viu, do que eu paguei. Será que vale a pena? Fiquei enrolando, falei, vou, não vou, não vou. Aí quando eu entrei, falei assim, vou comprar. Aí eu entrei no site, estava bloqueado. Caso você tinha fechado, que você fazia a oferta na Black Friday, um negócio assim. Aí falei assim, não, eu vou ficar esperando aqui onde até ter a oportunidade. Aí na hora que saiu, você abriu as turmas, entrei e falo assim, de toda certeza. Os outros 3 que eu paguei, junto, eu acho que chega próximo do valor do seu total, que a gente paga até menos, não sei. Mas não cheguei nem aos pés, questão de conhecimento. Cara, o conhecimento e fora o clube e os mestres que a gente tem ali é fantástico. A partir daí, então, tanto é que eu já treinava mais off, algumas pessoas, alguns amigos assim, e não tinha nem ingressado com a assessoria ainda, né? Porque ainda não tinha essa coragem do conhecimento, que eu não tinha um conhecimento prático. Então, a partir do momento quando eu comecei a ter conhecimento com você, que eu comecei a investir na minha assessoria, que foi agora, no início desse ano, tem 1 mês, 2 meses que eu comecei mais ou menos, sabe? Daí onde que veio o conhecimento em busca do Clube dos Mestres. Que além de ter a plataforma aqui onde eu assisto as aulas lá na Hotmart, tem o material, o resumo que você faz, tem o WhatsApp que traz um conhecimento fantástico, a troca que a gente tem ali. De vez em quando a gente tem as discussões bacanas lá, né, de conhecimento que a gente troca também. Aparece alguns casos cabulosos para nós, a gente manda lá, troca conhecimento. Então, a partir disso tudo, onde que juntou essa história minha com a corrida que eu tinha lá atrás, porque eu sou do biotipo de ser magro, né? Então, eu tentei ficar forte e não consigo. Falei, pô, minha genética não vai me ajudar a ficar forte. Vou pro lado de onde que tem vantagem, né? Aí onde que eu gostei, sempre de corridas de longa distância. Também nunca fui muito rápido, não. Meu negócio é distância também. Velocidade não é comigo, não. Gosto de treinar é para 30 e poucos para lá, assim, sabe? Um dia quero chegar numa ultra e o sonho de fazer um Ironman um dia ainda, sabe? Ainda vou treinar para isso. Mas aí, a partir disso tudo, com esse conhecimento, onde que começou meu trabalho junto com a assessoria ali, com a parte da corrida. Começando a treinar uns amigos que gostaram e a partir daí expandi mais um bocado o horizonte, né? Acho que falei até demais, né? Rapaz, não, mineiro, você joga a linha e puxa o carretel todo, rapaz. Assim que é bom, é. Por isso que eu Se gosto deixar, fala aí a noite toda, né? Rapaz, fala não, mas, pô, muito bacana ouvir seu depoimento, assim, sua fala sobre o clube, né, Júlio? Porque a gente entende, para quem está ouvindo, entender assim, que, poxa, o clube, eu sei que eu faço ali dentro com todo carinho por vocês, para todo mundo poder se desenvolver e ter esse resultado. Então, ouvir esse tipo de depoimento dá um carinho no coração e ver que realmente a gente está no caminho certo. No caminho certo. Mas eu quero saber o seguinte, você, com a sua assessoria aí de alguns meses, né, com a sua experiência como corredor e agora como treinador, qual que foi ou tem sido o seu maior desafio como treinador de corrida nessa jornada? Assim, o que eu posso falar como maior desafio, o primeiro de todos, foi conhecimento de qualidade. Igual eu falei, porque assim, o mercado de corrida tem crescido exponencialmente, né? Eu vejo. Marcas têm investido muito em tênis, em mídia, virou moda, virou o novo Tinder, né? O Strava. Então, a galera tá querendo correr bastante. Então, acaba que com isso surgem os oportunistas também, né? Pessoas que querem passar, vender conhecimento e não têm o conhecimento ali. E que se passar, já vou treinar tal pessoa, vou abrir uma assessoria de corrida, vou começar a treinar as pessoas e pega conhecimento raso para treinar. Da mesma forma que quando a gente
vai buscar o conhecimento, a gente acha professores com conhecimento raso querendo ensinar para nós. Então, assim, quando eu decidi ingressar como treinador de corrida, a parte mais difícil foi encontrar conhecimento científico. E o que eu gosto de trabalhar, pegar e aplicar nas pessoas é baseado em ciência, cara. Não é um achismo. É claro que a prática manda muito, tem muita coisa, assim, que a gente não pode ser 880. Não tem estudo científico, quer dizer que não funciona. Não, não é isso. Se ciência fosse exato, a gente não estaria evoluindo todo dia. Cada dia isso é uma coisa. Mas a ciência é a base para a gente começar as coisas. Então, a gente tem os testes de VO2 máximo que a gente aplica, testes de limiar de lactato, como que a gente faz para melhorar a performance, a questão dos treinos lentos, e é uma coisa que é importante você explicar para por que um treino lento é importante. A gente precisa de adaptações fisiológicas, a gente precisa desenvolver uma mitocôndria, criar mais mitocôndrias, que são as gerações de energia, e a partir daí você consegue ter mais fonte de energia, consequentemente você vai conseguir desenvolver mais. A partir daí também você consegue melhorar o seu débito cardíaco, você melhorar seu VO2 máximo, como que você faz para você aumentar seu VO2 máximo, como que você faz para aumentar seu limiar de lactato. Esse tipo todo de conhecimento é vago, é fácil de ter, mas ele está espalhado por aí. Mas se você não tiver uma fonte exata onde você pegar e consultar, você acha informação errada, igual eu já achei muito aí. Então, assim, a questão mais difícil de hoje, de você trabalhar nesse nicho, é você encontrar esse conhecimento de qualidade, onde você não acha, você acha muito fragmentado, muito picado, e você acha alguma coisa confiável, que é igual os conhecimentos que você passa para nós, a gente treina, pega as lives com você, e você ainda apresenta evidência, e além da evidência, a sua trajetória, ali onde a gente tem muitos anos de experiência. Então, assim, a parte mais difícil, Vitor, é que eu ainda sinto, estou empreendendo muito com você, é a fonte confiável que eu tenho hoje, mas essa busca por conhecimento. A gente não tem uma biblioteca tão ampla assim, porque é uma área que não era muito desenvolvida. Até um pouco tempo atrás, esporte era futebol, vôlei, natação, por aí começou a vir a parte do fisiculturismo, que trouxe muitos treinadores de corrida, treinadores de musculação, personal trainer, mas a parte de corrida, a gente ainda acha, mas a parte de endurance, por exemplo, a gente pegar esporte de mais longa duração, você pegar um triatleta, por exemplo, você não tem muito conhecimento nessa área. E onde eu falei assim, eu ainda estou concluindo a minha faculdade de nutrição também, e eu também já estou ingressando para essa área de endurance, que é a parte que eu gosto muito. Então, já de pegar a alimentação e vincular com isso, que é outra área também que a gente não tem muito conhecimento também aplicado. Trabalhar exatamente com atletas de endurance, até atletas de alto rendimento. É uma parte que é carente de conhecimento, que é uma área que tem crescido, mas é carente. Então, uma dificuldade hoje que eu vejo é esse ponto, que consegui solucionar de grande parte com a sua ajuda. Graças a Deus ainda te achei aqui, viu? Bacana demais, né? Bom saber disso, porque é difícil realmente, né, a gente construir um conhecimento. Eu estou no doutorado pesquisando sobre ultramaratona. Poxa, como é complicado você achar artigos de alguns assuntos, né? Falar sobre treinamento de maratona, de ultramaratona. Você vai achar muito descritivo, mas não de como realmente treinar. Outro detalhe também, né? Você falou de conhecimento fragmentado. A gente não tem livros hoje em dia. Os livros que tem é de 2010, 2015. Todo mundo fala assim, um livro, Fórmula da Corrida. Mas, pô, ele não tem muito conhecimento assim que a gente possa usar. Jack Daniels é bom? É bom demais. Mas, poxa, é uma base, anos já que ele foi publicado para a gente ficar sendo a base, sabe? Mas você vê, né, que é uma área carente. Um livro lá de 2010, que foi um dos poucos publicados, que fez sucesso, que é a base, praticamente, porque não teve outro depois. Agora você falou assim, que trabalhar com maratona, você não acha, porque é uma área que até então não era valorizada, né, Vitor? Tem crescido agora, né, cara? E as pessoas estão. Acaba que, de certa forma, é até perigoso, né? As pessoas põem na cabeça, quero fazer uma maratona. Nunca correu nem 21 quilômetros, já quer correr direto uma maratona, né? Mas, e assim lá vai aumentando. Você vê igual que você pega a maratona do Rio de Janeiro lá. Você vai pra você comprar, tem o quê? 50 mil pessoas, não sei. Você vai pra você comprar ingresso, você não consegue. Então, tem crescido muito. E pra você querer investir profissionalmente nisso, é que você vai buscar conhecimento, você não vai achar, cara. Então, aí hoje a gente precisa de pessoas igual você para desenvolver para nós. A Maratona do Rio, não sei como é que está esse ano, mas era mais em torno de 30 mil pessoas de todas as distâncias, né? Eu não sei como que vai ser esse ano. E aí, Júlio, eu falo João, vai ser Júlio?
Como que você, diante disso tudo, né, que você está comentando, como que você enxerga o futuro dos treinadores de corrida, o mercado da corrida de rua? A gente vê que a população dos corredores cresceu absurdamente nos últimos anos. Mas e o mercado de trabalho para treinadores de corrida de rua? O que você pode comentar assim para a gente? Vitor, assim, pensando nisso, eu vejo como um futuro negro e um futuro brilhante. Os dois lados da moeda aqui, sabe? Por quê? Tem crescido muito. Então, tem oportunidade. Se tem oportunidade, consequentemente a oferta vai aumentar, a demanda vai aumentar muito, então a oferta começa a aumentar. Começa a surgir novos treinadores também. Então, a concorrência vai aumentar. Se um tempo atrás, numa cidade tinha 5, agora vai começar a ter 15. Só que aí qual que vai ser a diferença? Por que eu vou escolher o Vitor, o Júlio e não o João, por exemplo? Começa a ser a diferença ali. Então, para aquelas pessoas que não buscar se capacitar, não buscar treinar, ter um diferencial, aí o negócio vai complicar. E além disso, outra coisa que eu vejo como uma concorrência muito grande, de certa forma, a própria questão da inteligência artificial, cara. Porque a pessoa pode chegar no chat GPT, eu gostaria de correr uma maratona tal data, me ajuda? O chat GPT, não, beleza, vou elaborar um treino aqui para você e te entrega um treino lá. Então você paga aqui. Então, para que a pessoa vai precisar de um treinador de corrida se o ChatGPT entrega isso? Eu falo isso porque eu vejo muito isso, igual que eu também estou estudando nutrição, eu vejo isso também na área da nutrição. A pessoa fala, eu não preciso de nutricionista, mas eu vou no ChatGPT e coloco lá, me dá uma dieta. Uma vez eu vi uma menina falando isso, eu falei, até comentei no vídeo, eu falei assim, tá, aí você colocou ali, ele usou uma fórmula preditiva tal, mas você sabe o que é a fórmula preditiva? Por que você está usando a fórmula preditiva? Qual o fator de atividade? Tem vários outros fatores por trás. Se você não fizer as perguntas certas, a inteligência artificial não vai te dar. Então, da mesma forma que eu falo, se você não souber se aperfeiçoar, se qualificar e se diferenciar, não precisa de um treinador de corrida, porque planilha por planilha, as pessoas falam assim, monta uma planilha para mim. Vai ser planilha para que eu monto, pronto, está aqui uma planilha. Mas você sabe realmente se é isso aqui que você precisa, teste de performance, teste de resistência, vamos analisar o seu VO2, limiar de lactose, todas aquelas variáveis. Então, assim, se a pessoa não procurar se capacitar, não buscar conhecimento, essa pessoa vai ficar para trás. E aquelas pessoas que buscam conhecimento, se aperfeiçoar, vai crescer. Te dar um exemplo igual, muito comum, né? A Kodak, um tempo atrás, né? A gente tirava fotos tudo com os filmes Kodak. Era famosíssimo. A Kodak não quis desenvolver, investir em câmera digital, ficou para trás. Veio quantas outras que cresceram e perdeu o lugar dela. Eu falo da mesma forma, que as pessoas que são os treinadores mais antigos, assim, que não buscar se atualizar, vai ser absorvido para essa questão da inteligência artificial dos novos treinadores que estão vindo. E, além disso, e poder mostrar para as pessoas que elas necessitam, que é uma coisa que onde você sempre fala. Para quê? O que é mais importante? Você comprar um tênis de placa de R$ 1.000, por exemplo, para você contratar uma pessoa para te treinar. O que vai fazer você melhorar? Vejo muitas pessoas que correm 5 quilômetros e compram um tênis de R$ 1.200, R$ 1.500. Que eu vejo aqui, eu falei, cara, para que você comprou um tênis de R$ 1.200 se você corre 5, 10 quilômetros? A pessoa compra um tênis de placa e nem sabe utilizar para que serve a placa ali, porque está na moda. Então, e além disso tudo, você tem a oportunidade de você mostrar para a pessoa o porquê que ela necessita de um treinamento específico, se ela quer ter performance, correr para ter saúde, quer pegar pódio, beleza, mas você quer aumentar uma quantidade de quilometragem sem machucar. Eu falo que é igual eu quando eu corria por livre vontade, quando eu comecei, eu corria, mas direto eu estava fazendo ressonância magnética, fazendo fisioterapia, tinha um problema e acabava me atrapalhando, era ruim. Então, se você quer ter um pouco mais de qualidade, e não é caro na hora que você vai ver pelo resultado que você está tendo ali, é melhor você investir em alguém que vai conseguir te trazer um resultado do que você gastar R$ 1.000 no tênis, por exemplo, que não vai te levar a lugar nenhum. Claro que ajuda e tal, mas não vai ser ele que vai fazer o seu fator decisivo. Então, aí, resumindo tudo, tem oportunidade que está crescendo, mas quem já está aqui em cima tem o risco de cair também. Então, quem está em cima, segura que, como diz, os novatos igual eu, tá chegando ali, viu? Buscando conhecimento com o Vitor ali, a gente vai longe ainda. É isso aí. Isso que você comentou é muito importante, é sobre o preço. Muitos treinadores, às vezes, esquecem que as pessoas...
que acontece? A pessoa compra um tênis, hoje qualquer tênis está, aliás, qualquer tênis não, os tênis mais, para mim, que são caros, R$ 1.000, 1.200. Hoje eu compro tênis de 300, 400 Sim. reais. Comprei 2 tênis chinês por R$ 200 cada um, Uhum. né? Então, ou seja, a gente tem a oportunidade de comprar diversos tênis. Tem um cara que, assim como você falou, compra o tênis de R$ 1.200, mas não tem coragem de pagar a assessoria, né? Então, ou Exatamente. seja, o treinador ele tem que entender e mostrar o valor dele, que ele vai conseguir fazer com que a pessoa melhore muito mais do que um tênis. E o tênis, com 6 meses, dependendo do treino, já era. Já O cara é. vai precisar continuar treinando, vai ter que comprar outros tênis. Uhum. E eu tinha um amigo que ele falava, né, você como nutricionista, pô, Vitor, o cara quer comprar um tênis de placa, mas nem come direito. Então, pô, sem É. alimentação correta, sem treino, sem descanso, não tem tênis que vai dar jeito. Então, o quanto é importante os treinadores conseguirem mostrar o valor deles, que eles são muito melhores, vão dar muito mais resultado do que qualquer tênis, né? E aí, Júlio, para a gente começar a nossa reta final, eu queria te perguntar uma coisa. Você já respondeu aqui, né? Mas já que está no nosso roteiro de perguntas, eu vou fazer a pergunta também, né? Como que o clube tem mudado a sua forma de agir? Como que o clube tem impactado na sua atuação como treinador de corrida? Assim, igual eu comentei lá, o clube, a principal parte que eu posso dizer foi um porto seguro, assim, né, no Vitor. Eu falei assim, que na faculdade a gente não tem um conhecimento necessário para se investir, trabalhar especificamente com corrida, são conhecimentos amplos. A partir daí você precisa de conhecimento específico. Então, começamos a buscar esse conhecimento por fora, e na hora que a gente entra lá no grupo, no clube, que a gente participa no nosso WhatsApp restrito lá, a gente vê pessoas que começaram igual nós, cara, pessoas que saíram do zero. Tem um rapaz lá, acho que eu esqueço o nome dele lá, que eu acho que com 3 meses ou 6 meses ele já estava com 100 alunos dele lá, eu lembro do relato dele falando. Várias outras pessoas que estão começando lá igual eu lá, eu falei assim, pô, acabei de começar, estou partindo do zero, tem 5, 10 alunos, e aí já vem as pessoas que têm 200, 300 alunos, vão dar dica para nós ali, como a gente começa, como agir, como tratar, como trabalhar, como crescer. São todos que estão ali, são concorrentes, de certa forma, porque trabalham com a mesma público ali, só que ninguém está preocupado que vai pegar um pedaço do outro ali, são o conhecimento. Então, assim, igual eu comentei, mercado escasso de conhecimento. Encontrei o Vitor ali e comecei a adquirir o conhecimento. Mas mesmo assim, a gente ainda fica em cima do muro. Será que eu vou? Não vou? O que eu faço? Eu vou agora, espero um pouco. Porque a gente sempre tem aquela de esperar o momento de estar pronto para começar, né? Não, vou estudar mais isso, eu vou aprender para depois eu começar. Só que se a gente for olhar, a gente nunca está pronto para nada. A gente sempre precisa de buscar conhecimento. Você está fazendo o seu doutorado, se eu te perguntar se você está pronto, não estou pronto. Você está estudando ainda. Então a gente nunca está pronto. E na hora que a gente entra lá no grupo, a gente sente essa energia do pessoal que pega também na sua mão e fala, cara, vai, tenha coragem, avança aqui, se você tiver dúvida, a gente pega e trabalha junto ali. Então, e além de tudo, as dúvidas, tudo que a gente precisa, a gente manda lá, desenvolve, tem uns debates bacana lá. Então, assim, igual se alguém estiver ouvindo aí que queira entrar no grupo, eu falo que, cara, quem quiser aprender, já fazendo propaganda, você não pediu não, mas eu vou falar aqui que um dia eu rodei vários cursos fazendo para pegar aí, não vale a pena não, muitos outros que eu fiz, viu? Tem muitos aí camarada que é bom no marketing, vende os negócios, mas não entrega nada. O Vitor já entrega muito. E o grupo que está lá é o que não tem preço. O que você precisar de conhecimento lá é de exemplos. Às vezes, igual eu vi um camarada comentando, tem um atleta que tem paralisia cerebral, como que a gente trabalha? O outro fala, não, já trabalhei com um atleta com paralisia, a gente pode fazer isso, fazer aquilo. E você não tem isso em base científica, como você trabalhar, mas você tem a prática ali. Então, o grupo, assim, o grupo mestre de corrida ali é, sem dúvida, um porto seguro ali mesmo para quem quiser alcançar voos maiores, viu, Vitor? Recomendo. Muito prazer em conhecê-lo pessoalmente, poder trocar essa ideia. Estou te devendo a mentoria, né, a consultoria para a gente trocar ideia. E agora, depois dessa conversa aqui, já consigo visualizar alguns detalhes para a gente poder conversar na sua consultoria, na sua mentoria.
E te agradeço, viu, pela disponibilidade de tempo de poder estar aqui. E assim como diz o mestre Will, e que só ninguém evolui sozinho, né? Só não evolui quem anda sozinho. E o Will é bacana, você falou do Breno Alemão, né? Que entrou Isso mesmo. no clube com quase 100 alunos e foi, sempre comenta lá junto com a gente, né? Mas o Will também, para mim, é um caso de sucesso dentro do clube, que chegou ali com 50 alunos, e em 6 meses já tinha dobrado de tamanho, hoje já está mais do que chegando nos 150 aproximadamente. Então, meu amigo, Top queria te demais. agradecer por essa disponibilidade. Valeu demais, viu? Obrigado. Não, eu que agradeço mais. Eu falei assim, o conhecimento adquirido ali, que era um conhecimento muito perdido, encontrar num lugar só onde você pode focar, porque às vezes você fica querendo atirar para todos os lados e não consegue absorver. Então, foca num camarada que tem experiência prática e conceitual que vai muito mais longe. Convém, viu? E aquela coisa, Vitor, a gente precisa estudar sempre, cara. Não tem como uma pessoa falar que já está pronto. Todo dia muda, sai estudos novos. E o bom é que você está na área, então você traz esses conhecimentos para nós. Essa que é a vantagem. Você está estudando doutorado, você está no nível acadêmico muito mais na nossa frente ainda. Então você pega e traz isso para nós. É uma coisa que não tem preço, cara.